Com certeza. Primeiramente, boa tarde a todos que estão aqui presentes. Quero muito agradecer a presença de vocês, agradecer também ao Gustavo de ter disponibilizado para apresentar um tema tão importante na vida dos empresários, um tema que quanto é importante a gente fortalecer a marca. Então, agradeço muito a sua presença e vou falar um pouquinho da mídia antes da gente começar aqui, para quem ainda não conhece, quem veio pela base do Gustavo. A mídia é uma empresa de consultoria, ela é um braço da Falcone. E ela nasceu para atender as médias empresas. Então, nós somos especialistas em médias empresas, nosso intuito e nosso objetivo é democratizar a gestão e nós temos um compromisso com o resultado. Então, eu trouxe aqui alguns dos nossos números e convido a vocês também a conhecer o nosso site para se inteirar um pouco mais do nosso trabalho. E quem ficar até o final da live, até o final aqui do nosso bate-papo, a gente vai disponibilizar um presente para vocês. E eu queria apresentar vocês, aliás, vou deixar você se apresentar, Gustavo, se você quiser até tomar aí a apresentação, falar um pouco mais de você, da sua trajetória, fica à vontade. Muito obrigada. Boa, legal. Obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite, gente. É sempre um prazer estar junto com a Falcone, junto com a Mid. A gente já foi cliente da Mid, a gente já fez muitos projetos com a Falcone também, sabe da competência deles, tantos anos aqui no Brasil, elevando o patamar de gestão aqui a outros níveis, né? São mais de 40 anos. Quem não conhece o professor Falcone, né? Se não conhece, tem que conhecer, vale a pena ler todos os livros. Eu já li e reli alguns deles. Então, eu sou natural do Rio Grande do Sul, tá? A gente tem uma cidade chamada Santa Rosa, pertinho da Argentina, e tive a oportunidade sou founder, né? Sou fundador da GH e tive a oportunidade de lá atrás fazer um movimento dessa companhia, dessa empresa chamada GH, que é as minhas iniciais, né? Então, por isso começa por aí, né? A história de fazer a internacionalização dessa empresa, tá? Chamada GH Brand Tech, e eu acabei me estabelecendo no Vale do Silício, em São Francisco, onde eu morei durante 10 anos. E de lá a gente desenvolveu toda a GH como um todo, a gente desenvolveu a partir do Vale do Silício, a partir dessas empresas que a gente chama de scale-ups, que são empresas que têm um crescimento bastante acelerado. Em 2018, a gente acabou voltando para o Brasil, no boom das fintechs, reabrindo os escritórios aqui no Brasil, que até então nós éramos uma empresa multinacional. Nesse momento da história, a gente era uma empresa multinacional, e a gente começou a operar, então, nas fintechs aqui no Brasil. Não sei se vocês lembram, teve aquele boom de fintech, foi criado um monte de fintech, Nubank, Inter, PicPay, Banco Original, Mercado Livre, Mercado Pago, e a gente veio para cá, reestabelecer os escritórios aqui em São Paulo, né, que eu estou hoje, inclusive, né, hoje eu estou no escritório de São Paulo, me mudei, meus cachorros estão em São Paulo agora, apesar de eu estar mais de 6 meses do ano, eu fico nos Estados Unidos ainda. Hoje eu sou CEO da GH, sou sócio e CEO da GH. A GH, como um todo, ela é uma venture builder, ou seja, ela monta outros negócios, ela ajuda outros negócios a serem desenvolvidos, tá? Então, o que a gente faz é ajudar outras empresas a montar negócios, principalmente pela perspectiva de market, de growth, de tecnologia, que complementa totalmente o que a gente faz, inclusive. Eu sou professor da USP, tá? Fui convidado para ser professor da USP, sou investidor anjo de várias empresas. Recentemente tive a oportunidade de me formar também em uma das melhores universidades do mundo, que é Harvard, através de um processo de Disruptive Innovation, que é o desenvolvimento, a construção de metodologias, de formas inovadoras, tá? De situações inovadoras, de empresas inovadoras. Então, isso é um pouco do meu currículo e um pouco do que eu venho passar, um pouco da experiência para vocês. Eu vou deixar você assumir aqui. Então tá, gente. Então, só para lembrar para vocês aí, eu vou falar mais ou menos uns 40, 45 minutos. Vão fazendo perguntas, se vocês tiverem dúvidas, eu vou conversar. O assunto que a gente vai falar, que é Brand Performance, ele é um assunto bastante novo, tá? A gente teve acesso a essas informações há poucas semanas, para vocês terem uma ideia, então ele é um assunto super relevante, é um assunto que tem total influência com o mundo que a gente está vivendo hoje, é um assunto que eu estudo há mais de 15 anos, nós tivemos bastante notícias interessantes nessas últimas semanas que eu vou compartilhar com vocês. Essa Gustavo, matéria... antes de você começar, então vamos explicar para o pessoal que a gente vai fazer o seguinte, você faz a sua apresentação e no fim a gente abre para pergunta. Então, se vocês quiserem ir mandando no chat ao longo da apresentação dele, no fim a gente abre e eu faço essa intermediação, pode ser? Sem dúvida, pode ser. Combinado. Maravilha. Então, gente, esse conteúdo, tá? Eu estudo ele há muitos e muitos anos e a gente, com o advento da inteligência artificial, etc., a gente está vendo que a gente está começando a perceber certas coisas que eu vou comentar aqui com vocês, tá? Lembrando que esse conteúdo ele foi feito, desenvolvido, escrito somente para Mid Falcone, ele é exclusivo
aqui para a galera da mídia, certo? Vamos lá então, gente. O que é meu objetivo aqui com vocês? Eu tenho alguns objetivos aqui com vocês hoje. O primeiro deles é demonstrar para vocês e comprovar em números que o branding é um dos melhores modelos de negócio que existe hoje. Essa frase não é minha, essa frase é de Rony, que é o fundador da Reserva. E ele falou o seguinte, cara, no momento em que você entender, que o empreendedor, o empresário entender que marca é aquilo que diferencia você no mercado, você vai começar a perceber que existe um gap dentro do seu próprio mercado. Por quê? Porque, galera, processo produtivo já está se tornando uma commodity, está muito fácil de ser copiado. A China, por exemplo, né, já demonstrou isso para a gente, ela copia praticamente todos os processos produtivos e ainda melhora eles ao longo do tempo. Então, o que você tem de diferente? Você tem marca, você tem a capacidade de criar uma marca, que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, eu vou comprovar para vocês que branding, ou seja, gestão de uma boa marca, investir em marca é o melhor modelo de negócio que existe. Ele é contra qualquer tipo de intempérie que a gente passa, contra qualquer tipo de crise que a gente tem. Então, esse é o primeiro objetivo que eu tenho com vocês. O segundo objetivo é que, e esse aqui é surpreendente, porque essa aqui a gente teve comprovação há 2 semanas atrás, numa grande pesquisa que houve, que eu vou trazer para vocês aqui, é quanto mais forte a marca, mais baixo é o CAC. E para quem não sabe o que é CAC, gente, CAC é custo de aquisição de cliente. Então, imagina na tua operação aí, independente do que você faz, a única coisa que eu sei, que eu tenho certeza absoluta que todos vocês que são empreendedores aqui dentro fazem é vender. Se vocês não vendem, a empresa morre. Ou seja, para vocês conseguir vender, a gente chama isso de CAC. Vocês têm um custo para adquirir esse cliente. Então, tem algumas negócios que calculam esse CAC de ponta a ponta. Então, desde o momento que você vai calcular todos os esforços de marketing, de pessoas, de área comercial, de estratégias comerciais que você está usando, até a comissão que você paga para o seu vendedor, até o processo de colocar o cliente para dentro, algumas indústrias calculam isso como CAC, ou seja, de ponta a ponta. Outras indústrias, como as mais digitais, por exemplo, calculam o CAC de maneira mais específica dentro da aquisição de clientes em área comercial. Então, tem várias metodologias, você pode pesquisar e olhar várias metodologias de custo de CAC. O que a gente sabe hoje, comprovadamente, é quanto mais forte a sua marca dentro do seu público, ou seja, quanto mais reconhecida a sua marca, quanto mais peso a sua marca tem, mais baixo é o custo de aquisição. E esta frase sozinha, gente, ela tem o potencial de transformar o negócio de vocês. Vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro. O custo de aquisição de um cliente da GH é em torno de R$30 mil. Ou seja, eu gasto R$30 mil de investimento do meu caixa para trazer um cliente novo aqui para dentro. De novo, quanto mais forte a minha marca, mais barato fica esses R$30 mil. A gente calcula isso. Então, lá atrás, quando a GH não era tão conhecida como ela é hoje, dentro do mercado que ela atua, o meu CAC era R$72 mil. Então, eu gastava R$72 mil para trazer o cliente. Hoje, que a marca é muito mais forte, muito mais conhecida, eu gasto em torno de 30, só para vocês terem uma ideia. Então, esse processo, gente, é um processo super interessante. Esse é o segundo ponto que eu vou provar para vocês. E o terceiro ponto que eu quero provar para vocês é, quanto mais conhecida for a empresa, mais fácil o cliente toma a decisão de compra. Então, gente, quanto mais conhecida for o negócio de vocês, mais rápido o cliente vai decidir comprar de você ou não comprar de você, também é uma decisão. Então, a marca, ela determina também na velocidade que as coisas acontecem. É por isso, gente, que a gente está falando de brand performance, que é a mistura de brand, de marca, com a performance, que é o growth, que é o processo de crescimento do negócio como um todo. E eu tenho certeza que, se vocês são como eu sou empreendedor nativo de raiz, eu estou toda hora querendo crescer, eu estou todo ano fazendo um planejamento para ser melhor do que o ano anterior, ou seja, eu quero crescer. Então, isso faz muito sentido para a gente. Então, vamos um pouco aos números, vamos analisar um pouco de número, que eu acho que é interessante a gente trazer dados aqui para a gente corroborar isso. Veja bem, gente, a maior pesquisa já realizada na área do marketing é essa pesquisa da Ipsos Data, que foi no início de 2024, finalzinho de 23, início de 24, e ela falou o seguinte: 4,7 trilhões de dólares são investidos todos os anos em marketing, como um todo, para atrair clientes, tá? O problema é que 85% dessa grana toda que é investida, ela é jogada fora. O ativo investido em marketing é jogado fora. Olha que dado mais devastador. Então, você pega seu budget, né, seu investimento de marketing, sei lá, R$100 mil por ano, você está desperdiçando por essa pesquisa 85%. Se não for esse número, vai ser muito próximo disso, tá? Porque essa pesquisa foi realmente muito profunda. E por que a gente joga fora todo esse dinheiro? Por que essa grana não está chegando onde é que deveria chegar? Existe uma resposta muito específica para isso,
que é, pasmem, tá, gente? Que é falta de coerência. Olha que interessante isso. A falta de coerência do investimento desse dinheiro, ele está fazendo com que esse dinheiro vá para o ralo. O que isso significa? Imaginem um Lego, tá? Imaginem um monte de pecinha de Lego, tá? Se vocês quiserem construir uma coluna, tá? Vocês têm 10 pecinhas de Lego, vocês querem construir uma coluna. Se vocês distribuir essas pecinhas em várias colunas, vocês não vão conseguir construir uma coluna muito alta. Se você se empilhar uma em cima da outra, vocês vão conseguir construir uma coluna bem mais alta. É mais ou menos isso que acontece com o marketing. O marketing ele é extremamente fragmentado. Tá? Então, quando você escolhe o que fazer com o seu dinheiro de marca, de fazer as pessoas conhecerem o negócio, você fragmenta demais e a mensagem não é coerente o suficiente para que ela possa criar aquele efeito de cascata de uma mensagem, uma comunicação, fazer o adendum à outra. Então, esse é o grande ponto que a gente vai falar aqui da falta de coerência, tá? E aqui vem a imagem que eu acho que resume um pouco isso, tá? Por que isso acontece? Acontece porque nós temos uma dicotomia do jeito que a gente gerencia as empresas e pensa como empresa para como o cliente pensa como empresa. Eu aposto que muita gente, vocês já ouviram essa frase, muita gente já falou para vocês têm que pensar sobre o ponto de vista do cliente, vocês têm que se importar com o cliente. Mas o que significa isso? O que significa se importar com o cliente? Se importar com o cliente, gente, é exatamente essa imagem que está na tela. O cliente de vocês não se importa se vocês são uma pessoa de marketing, da direção, de compras, de operação, de gerência, de financeiro. Ah, comprei uma coisa, deu problema no boleto do financeiro. Pro cliente, ele não se importa. Ele enxerga você como uma marca, certo? Para exemplificar isso, eu vou contar uma historinha para vocês. Imagina que vocês vão num restaurante. Toda vez, vocês adoram um restaurante, vocês amam um restaurante, e vocês repetem esse restaurante justamente por causa disso. Tá? Vocês gostam muito dele, ele está sempre trazendo novidade, pô, ele tá atendendo a família de vocês há anos já. Vocês vão, quem sabe, cada 2 semanas vocês vão lá. Aí chega um ente querido na casa de vocês e vocês querem levar ele num lugar especial, vocês escolhem este restaurante para ir. O que acontece? Vocês estão lá, estão sendo muito bem atendidos, os garçons são muito amáveis, vocês fizeram um pedido, o pedido veio rápido, tudo certinho. Na hora do prato principal, vocês estavam comendo, e aí vocês olharam para o lado e um super rato desse tamanho, dessa idade assim, saiu da cozinha. Tá? Naquele momento, o que acontece? Vocês vão dizer, meu Deus, que área que cozinha mais suja, meu Deus, que área de produção mais que está abalada, meu Deus, a administração não fez o seu trabalho direito. Não, vocês vão bullshitar a marca, vocês vão falar mal do restaurante, vocês nunca mais vão voltar lá, o negócio inteiro vai ser prejudicado por causa disso, por causa, quem sabe, de uma falha de uma área específica, que era a área de limpeza, manutenção, enfim. Então esse é o exemplo, gente, do que acontece com o próprio dia a dia de vocês. Vocês estão enterrados na operação, vocês estão lá no meio, vocês estão numa zona de guerra, vocês estão na trincheira do negócio. Só que às vezes a gente se esquece que o jeito que vocês estão se apresentando no mercado, ele é exatamente isso. Vocês pensam de maneira departamentalizada e o cliente enxerga vocês como uma empresa só. Aí acontece a falta de coerência, aí que o dinheiro esvai-se pelo ralo, certo? Então essa é a dicotomia que nós vamos falar um pouco e sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho aqui. Então, gente, a gente tem um mundo caótico, a gente tem um mundo que cada vez mais eu tenho mais formas de comunicar com esse cliente, eu tenho mais formatos de chegar a esse cliente, eu tenho mais formas de entregar esse conteúdo para o mundo, ou entregar aquilo que vocês fazem para o mundo. Agora, como é que eu consigo criar relevância nesse mundo tão complexo? Se eu estou afirmando que branding é o melhor modelo de negócio, ou seja, quanto mais forte a marca, mais baixo fica de adquirir um cliente, ou seja, uma vantagem, quanto mais forte a marca que eu tenho, é uma grande vantagem de negócio, eu tenho uma marca forte, né? Como é que eu construo essa relevância nesse mundo? Eu gosto muito dessa imagem, essa imagem que está, inclusive, na nossa capa do nosso livro, que dá essa pesquisa toda que vocês estão vendo aqui, ela culminou dentro de um livro que a gente lançou nos Estados Unidos e aqui no Brasil, chamado Brand Tech, que ele fala um pouco sobre isso, ele fala, cara, olha só, qualquer empreendedor nessa sala, qualquer empresário nessa sala, ele tem um objetivo, ele está num lugar hoje, que é aquela bolinha do lado esquerdo, e ele quer chegar em outro lugar, quem sabe com o teu planejamento estratégico que vocês estão fazendo, inclusive com a mídia, para chegar ao final de 2025 naquele ponto estratégico. O problema é que é uma confusão no meio desse caminho. Nesse caminho, o que acontece? 3 mídias novas foram criadas, vocês não entenderam ainda como é que funciona as últimas 5, vocês não estão bem estruturados, a marca está mais ou menos, num setor ela é muito conhecida, e vocês decidiram botar um produto novo para dentro, ninguém conhece vocês lá dentro. Então, a marca ela tem vários momentos e várias coisas acontecendo. Então, o resumo de uma boa estratégia de branding, uma boa estratégia de posicionamento, uma boa estratégia de valor de marca é a gente tentar enretar um pouco essa linha
Não vai retar completamente, mas a gente vai retar um pouco essa linha, através de algumas estratégias que eu vou passar para vocês. Então, isso aqui é o resumo do mundo que a gente está vivendo. E marca, gente, na verdade, é o que conecta as pessoas que vocês querem chegar ao negócio de vocês. Vejam bem, digamos que vocês estão agora, vocês vão sair desse papo que a gente vai ter aqui, vai começar a bater a fome, tá? E aí vocês, de alguma forma, puta, cara, tô com fome, quero comer hambúrguer. Vocês, muito provavelmente, quando vocês decidem comer hambúrguer, vocês têm algumas marcas na cabeça que lembra isso. Você pode falar, cara, eu vou no mais conveniente, que quem sabe é um drive-thru de um Burger King que tem indo para minha casa. Ah, não, eu não gosto de fast food, eu quero um hambúrguer do Madeiro, porque tal coisa, e ele me entrega, eu tô saindo do trabalho agora, ele me entrega quando chego em casa. Vocês vão construir uma relação com esse negócio através de uma marca. Vocês vão resolver o problema que vocês têm, que no caso é a fome de hambúrguer, com uma marca. Então é a marca, na verdade, que detém o poder de conectar o que vocês fazem, a solução de vocês, com o cliente de vocês. Ela que detém este valor. É por isso que a gente fala tanto de marca, é por isso que branding é o melhor modelo de negócio, porque quanto mais forte a marca, mais vocês detêm esse terreno na cabeça das pessoas quando eu tento resolver um determinado problema. Então, partindo desse pressuposto, gente, a gente vai entrar numa área agora chamada vandalismo criativo. Olha como essa palavra é agressiva, como ela é forte, né? Eu estou falando de vandalismo criativo. Eu estou dizendo que quanto mais criatividade a minha marca tem, mais performance eu vou ter, eu vou mostrar isso para vocês, vejam bem. Então aqui eu tenho uma pesquisa muito interessante que saiu há muito pouco tempo atrás também, da Nielsen, que é uma grande referência do mundo, que ela fala o seguinte, veja bem o quanto que uma marca o quanto que um processo criativo ele influencia dentro da venda propriamente dito. E o 49% que eu quero trazer para vocês aqui, ele é o poder da criatividade, é o poder dessa marca conseguir conversar com as pessoas no momento que elas estão, na melhor forma que elas estão. Então, a capacidade que eu tenho de gerar impacto por ser uma marca que é criativa, uma marca que consegue ser lembrada, que consegue falar com o meu consumidor naquele momento que ele quer falar. Tá? Outro dado que é super relevante para a gente é conforme eu vou aumentando a qualidade criativa que o meu negócio está trabalhando, ele está jogando isso no mercado, ele é mais decisivo no retorno do investimento. Então, quanto mais criativo eu começo a colocar dentro do mercado que eu opero, e criatividade pode ser várias coisas, tá, gente? Depois a gente vai descer um pouco nesse tema, que esse tema é complexo, mas a gente vai descer um pouco nele. Quanto mais criativo eu consigo operar no mercado, muito mais ROI, que é retorno sobre o investimento, eu tenho. Essa é uma métrica que a gente utiliza muito no negócio, quando a gente está falando em negócios que é difícil você medir. Eu não sei como é que vocês têm aí as métricas de marketing, de vendas de vocês, porém, ROI é uma delas. Eu investi 100 mil, voltou quanto para o meu caixa desses 100 mil que eu investi? A gente chama isso de retorno do investimento, Return of Investment, tá? As siglas normalmente são da origem, né, do inglês, certo? Então, a gente tem esse dado da Kantar dizendo, cara, a cada passo que eu coloco de criatividade na rua, eu aumento mais o retorno sobre o investimento desse processo que eu estou fazendo de investimento na minha marca. Certo? Então, isso é outra evidência que mostra pra gente. Então, a gente vai começar a entrar nos porquês de vale a pena a gente começar a investir em marca, investir na potência de marca, investir na capacidade que as pessoas têm de reconhecer a sua marca que você tem no mercado, a potência da sua marca no mercado. A gente chama isso de awareness, tá, gente? Que é a capacidade do cliente que importa para você te reconhecer. Tá? Então, isso que a gente vai falar. E aí a gente tem um índice muito interessante que começa a entrar em performance, começa a entrar no digital, que esse dado aqui é dado super relevante. Então, veja bem, gente, como é que a gente mede isso? Isso é uma grande questão dentro da área de marketing, vendas e growth, que como é que a gente mede isso? Como é que eu meço a minha capacidade que a minha marca tem de ressoar para aquele público? Tá? Existe um índice que a gente chama de Share of Searches, que é como se fosse market share, tá? Que é o pedaço do mercado que eu represento com a minha marca, é o pedaço da busca daquele mercado que a gente tem em mecanismos de busca. Nós temos 3 grandes mecanismos de busca hoje disponíveis para a gente. O primeiro dele é Google, o segundo é YouTube e o terceiro é TikTok. O Instagram está tentando chegar agora nesse ponto. Então, nós podemos dizer 13,5, tá?
que é primeiro lugar Google, segundo lugar YouTube, terceiro lugar TikTok e está entrando o Instagram como ferramenta de busca. Então as pessoas buscam, então esse índice eu consigo medir. E o que essa pesquisa está dizendo para a gente? Quem lidera a busca, olha que interessante, gente. Quem lidera a busca, lidera o mercado. Então, quanto mais buscas o potencial cliente faz sobre a minha marca no Google, tá? No YouTube, no TikTok, no Instagram, e eu consigo medir esse número, eu consigo colocar ao longo do tempo, quanto mais vezes as pessoas buscam pela minha marca, mais market share eu tenho. Existe uma correlação direta entre quantidades de buscas versus market share. Olha que interessante. Essa informação, gente, ela veio faz 2 semanas atrás. Ela é super nova no mercado. Isso aqui explodiu o mundo inteiro quando a gente está falando de potência de marca, de mercados, principalmente B2B, mercados B2C também, tipo a Havaianas está nesse estudo, ele também corresponde a isso. Então a gente consegue trabalhar isso de uma forma muito interessante. Tá? Então, conhecimento de marca, você investir em conhecimento de marca, e conhecimento de marca para você pode significar várias coisas, pode ser o rádio local que você faz, pode ser você patrocinar uma festa local que acontece aí na sua cidade, pode ser você espalhar panfleto, pode você fazer mídia social, pode ser várias coisas, tá? Pode ser você patrocinar um show que acontece na sua cidade, que é muito grande, uma feira, um evento, ou pode ser você investir muito dinheiro em marketing digital, em grandes campanhas. O detalhe é, quanto mais você investe na sua marca, mais retorno comercial você tem, e a gente não tinha evidências científicas disso, hoje a gente tem, tá? E a gente mede isso através do Share of Searches, que é o volume de buscas. Olha que interessante este gráfico aqui, tá? Isso está no estudo. Então aqui a gente está corroborando o negócio seguinte, ó. Vocês estão vendo que o gráfico ele é quase igual. O share de mercado da LG, ele é muito parecido com o Share of Searches, ou seja, a gente consegue correlacionar que quanto mais buscas na internet a gente tem, mais a força de marca eu tenho e, consequentemente, maior o market share, tá? Isso é um dado extremamente relevante para negócio, tá, gente? Inclusive, para quem daqui da sala tiver em processo de valuation, se vocês estão indo atrás de investidor, etc. Este é um índice que investidor olha, o Share of Searches, ou seja, a marca quando ela é mais buscada. Isso é um índice super relevante, aumenta o valuation dentro do mercado. Valuation é valor do negócio num potencial negócio com o investidor. Isso é super, super relevante. Certo? A Leila pergunta, eu já vou responder. Sim, tanto para o B2C quanto para o B2B. No B2C, ainda mais, tá? Porque eu estou falando de volume de consumidor final. Se eu tenho atrelado, por exemplo, uma correlação direta com e-commerce, por exemplo, isso significa dinheiro no caixa diretamente. No B2B, tá, gente? No B2B significa oportunidades, não significa dinheiro no caixa. B2C significa dinheiro no caixa e B2B significa mais oportunidades para a área comercial. Mas ele é a correlação das duas, certo? Então, nós temos aqui uma fórmula, tá, gente? Uma fórmula, uma ideia de como é que as coisas funcionam aqui. Isso aqui é super relevante, tá, gente? É a primeira vez que eu estou falando sobre esse assunto, inclusive, que é super novo esse assunto. Então, nós temos aqui uma fórmula de quanto mais criatividade eu levo para minha marca como um todo, mais emoção, mais lembrança, por sua vez, eu consigo enraizar na cabeça das pessoas, o que leva a uma taxa de conversão de vendas comprovadamente maior. Criatividade e emoção e lembrança, este processo, ele é processo de reconhecimento de marca, de qualidade do seu posicionamento, de estar posicionado no mercado certo, falar com o cliente adequado, que é, no final do dia, o seu branding. Então, veja bem, tá, gente? Criatividade me gera emoção, me gera muito mais lembrança e me gera um aumento na taxa de conversão. Isso é algo que está muito, muito, muito em voga hoje em dia, tá? Inclusive, nós temos redes sociais nos últimos dias que nos informaram aqui que estão trabalhando num Brand Score Index, tá? O que significa isso? Lá na rede social, lá no YouTube, lá no Instagram, lá no TikTok, vai ter um índice da força da sua marca. Quanto maior este índice da força da sua marca num determinado mercado, mais barato vai ser para você anunciar dentro da plataforma. Ou para mais pessoas ele vai jogar essa marca. Então, eles já estão criando índices para que os negócios consigam aproveitar. Por isso que é tão novo, tá? A gente não tem ainda, então é super novo, certo? Mas quem está ligado já vai conseguir aproveitar isso de maneira mais eficiente.
Então, o mais conhecido vence o melhor. Veja bem que interessante. O mais conhecido, eu já estou comprovando com números para vocês, que o mais conhecido vende o melhor, vence o melhor. E o mais influente vence o mais conhecido, certo? Então, lembrem-se que marca é vocês alugar um terreninho na cabeça do potencial cliente de vocês. Quanto maior o terreninho que eu consigo alugar na cabeça do meu cliente, mais influência eu tenho sobre o processo de decisão dele. Quanto mais influência, mais eu venço no mercado que vocês estão operando, tá? Lembrem-se, o cliente sempre tenta resolver um problema. Vocês, como clientes, na posição de clientes, vocês estão sempre tentando resolver problemas. Às vezes esse termo ele é mal interpretado. Por quê? Porque a gente não percebe, estou com fome. Cara, isso é um problema. A forma com que você vai solucionar vai estar conectada a marcas, tá? Nós temos um estudo aqui na GH que é tão interessante, gente, tá? Que ele é bem pessoal, eu dou na aula lá da USP, inclusive ele, que eu faço assim, ó. Eu peço para todas as pessoas que estão na sala listar, desde o momento que acordam de manhã cedo, até o final do dia que elas vão dormir, por hora, eu quero que elas listem as marcas de acordo com aquilo que elas fazem durante o dia. Então, eu acordo de manhã, eu pego o meu celular é da Apple, beleza, eu vou pro banheiro, eu pego minha escova eu não lembro qual é a marca, mas eu pego a pasta de dente é Colgate. Eu vou pra cozinha, eu vou pegar um pão, o pão é da Wickebold, beleza, eu peço para listar tudo. Somente com as marcas listadas, para vocês terem uma ideia, eu te dou um perfil etnográfico inteiro seu, só pelas marcas que você consome, para vocês terem uma ideia. Então, pelo poder que vocês têm de marca, de escolha de marca, a gente consegue traçar perfis etnográficos muito detalhados sobre você. Então, esse é um exercício que a gente faz que é super interessante. Então, o mais conhecido vence o melhor e o mais influencer vence o mais conhecido. Isso é uma prática, isso é uma verdade que eu estou afirmando para vocês. Beleza, Gustavo. Legal. Como é que a gente evolui nesse negócio? Me ajuda a evoluir. Já me convenceu, me ajuda agora. Vou te ajudar. Vamos entender como é que a gente pode aplicar isso aqui, como é que vocês podem pensar dessa forma, inclusive nos planejamentos estratégicos de vocês. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é: minha marca é pouco agressiva. Preciso deixar minha marca mais agressiva. Sim, esta é a palavra, tá? Marca mais agressiva. E como é que eu vou trabalhar com marcas agressivas? Eu vou ser mais criativo, combinado com conteúdo mais emocional. Ele vai gerar isso que a gente quer, marcas mais lembradas. Ou seja, quanto mais agressividade eu consigo colocar nesta marca que eu represento no mercado, quanto mais conteúdo emocional eu consigo colocar, mais lembrado é você. Portanto, mais vendas eu tenho no final do dia. Então, a primeira coisa é, cara, estabelecemos aqui, preciso de uma marca mais agressiva. Vamos lá. Por quê? Porque emoção, gente, e instinto é muito mais forte que lógica na hora da decisão. Isso aqui é uma pesquisa que o LinkedIn lançou fazem um mês atrás, fazem 30 dias atrás que o LinkedIn lançou uma pesquisa global que demonstra esses dados que eu vou trazer para vocês aqui. Emoção e instinto, gente, é 95% do processo de tomada de decisão. Somente 5% é lógico. Apesar de todos nós aqui nessa sala acharem que a gente é extremamente lógico na tomada de decisão. Não, eu vou comprar um apartamento por ABC, vou fazer um investimento por ABC, vou comprar um hambúrguer por ABC. Negativo. 95% dessa tomada de decisão, ela é instinta e baseada em emoção. Tá? Então, quando a gente fala de hambúrguer, vocês, quem sabe, sentiram o sabor de um hambúrguer que vocês estão com vontade de comer. Então, isso faz parte do processo de decisão de vocês, certo? Então, a lógica ela só opera 5%. Por isso que vocês têm que ter marcas agressivas, tá? É por isso. O que mais a gente tem aqui, ó? Veja bem, o branding bem construído, ele impacta diretamente 95% do pipeline de futuro de vocês. Pipeline de futuro. Vejam bem, nós estamos dizendo, gente, que a continuidade do negócio de vocês, ele depende de um bom branding. 95% de tudo aquilo que vocês tendem a vender não vai ser comprado por aquilo que vocês estão fazendo hoje dentro do marketing e comunicação tradicional de vocês. 5%, essa é a média global, 5% dos compradores estão prontos para comprar de você neste exato momento. Portanto, tudo que você faz hoje afeta apenas essa população potencial de 5%. Os outros 95%, que a gente chama de out-market buyers, que são aqueles que estão lá na frente, eles ainda não desenvolveram a modalidade, o momento de compra dele. Os 95 potencial que estão lá na frente, eles vão ser influenciados pela qualidade que você consegue transmitir através da sua marca, pela profundidade que você consegue conversar com ele. Você vai desenvolvendo a confiança.
Para a gente comprar, gente, lembrem-se, eu só compro de quem eu conheço. Eu não compro de quem eu não conheço. E para eu comprar, eu preciso confiar. Pelo menos eu tenho que ter uma chama de confiança ali acontecendo. Isso acontece através de um relacionamento que eu construo com marca, com força de marca. Então, essa pesquisa aqui, gente, nossa, essa aqui revelou muita coisa. De novo, 30 dias atrás foi lançado lá em Boston. Eu estava no lançamento dessa pesquisa aqui lá no Inbound, em Boston. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma mensagem clara, que é foca no branding, tá? Você quer melhorar o seu resultado, você tem uma construção para fazer a partir de agora e você precisa focar nesse negócio chamado branding. Bom, branding é intangível, mais ou menos. Acabei de provar para vocês que não é. A gente consegue medir várias coisas. Tá? E nós temos daqui uns dias índices entrando em todas as redes, tá? Em todas as plataformas, que quanto mais forte a sua marca, mais barato vai ser para você anunciar, para você fazer anúncio, para você adquirir clientes, certo? Então, o foco no branding, você olhar para essa matéria, você estudar sobre essa matéria, você entender que quanto mais forte a sua marca no mercado, mais barato é para o seu próprio negócio continuar, que a prosperidade de 95 da tua venda futura vai ser influenciada pela força da sua marca, cara, isso é extremamente relevante para mim, certo? Então essa é a primeira mensagem, foca no branding, certo? Então vamos olhar na prática o negócio. Eu gosto de prática, tá, gente? Eu sou muito prático, eu gosto de prática. Vamos olhar na prática essa parada. Então, você precisa basicamente de duas coisas aqui. Então o seu cérebro ele tem que se dividir em duas coisas quando a gente está falando disso. A primeira delas é que eu preciso aparecer mais. Eu preciso mostrar mais a cara da minha marca. Eu preciso aparecer mais para aquele público que me interessa. E aí eu tenho a capacidade de construir essas conversas nesses múltiplos canais que estão disponíveis para a gente. E eu duvido que tenha alguma empresa aqui dentro que quer aparecer menos do que está aparecendo. Todas as empresas que eu conheço querem aparecer mais, certo? Então, nós temos uma capacidade de construir awareness. Ao mesmo tempo, quanto mais awareness, a gente já provou aqui, que eu construo growth, que é o crescimento, certo? Investir em marca de um lado garante que eu tire resultados de crescimento do outro. É como se fosse uma sementinha de soja. Eu sei que a soja demora 4 meses para florescer. Eu plantei uma sementinha, um pé de soja dá muitas sementinhas. Então é a mesma situação. De um lado eu invisto em marca, do outro eu colho o resultado de venda. E isso, você precisa dessas duas coisas. Esse movimento cíclico, a gente chama de flywheel, que eu vou demonstrar agora para vocês, que é o modelo pelo qual esse processo acontece. Esses slides vão chegar para vocês, tá? Se vocês quiserem tirar print e fazer as anotações, podem ficar à vontade, certo? Então aqui está o modelo do flywheel que opera esse negócio. Comumente, tá, lá atrás, e eu acredito que muitos de vocês estudaram isso, a gente trabalhava com um negócio chamado funil. Era muito na visão de funil. Didaticamente, ou seja, para a gente demonstrar como é que funcionava de uma maneira simplificada, o funil ainda funciona. Não é que a gente não usa, mas ele é um método didático, ele não é um método do que acontece na prática. Na prática, a gente chama de flywheel. Por que flywheel? Porque isso aqui é um processo cíclico, ele nunca termina. Tá, gente? Então, como é que um flywheel funciona? Esse flywheel de a gente crescer um negócio funciona. Vocês vão ver que tem duas fases aqui, ele é bem fácil de ler. Eu tenho uma fase de atrair, envolver, encantar, e eu tenho fases externas, que são desconhecidos, prospects, clientes e promotores. Vamos entender como é que funciona esse processo cíclico. Então, a primeira coisa que eu faço é, quanto mais gente desconhecida conhecer minha marca ou empresa, mais conversas ao redor dos produtos e serviços eu gero, certo? Então, quanto mais desconhecidos passam a conhecer essa marca, passam a conhecer essa empresa, mais propriedade, mais opções, mais informações eu consigo falar, mais conversa eu consigo gerar sobre aquilo que eu ofereço, sobre os problemas que eu falo, sobre os problemas que eu resolvo. Eu passo a atrair esses desconhecidos através de conversas interessantes. Não é conversa barata, a gente está falando de criatividade, tá? De falar do jeito que tem que ser falado. Então, a primeira etapa é, eu vou pegar desconhecidos que não conhecem minha marca, vou atrair para dentro e vou conversar com eles de maneira interessante. Depois, eu passo para uma segunda fase, que é a fase do envolver. Eu já estou falando de prospects aqui. Eu estou falando quanto mais gente conversa, mais profundamente eu consigo conversar. Quanto mais gente eu estou conversando, quanto mais conversa eu estou fazendo, mais profundamente eu vou conversando sobre o assunto. Então, neste processo, vai surgindo naturalmente as diferenças que eu tenho no meu negócio, no meu produto, no meu serviço, e vai ficando mais evidente para as pessoas. Porque eu estou educando ela sobre esse mercado que ela está tentando comprar. E aí começa a se desenvolver aquilo que a gente chama de confiança. Existe um estudo da BCG, que é uma das maiores consultorias do mundo, extremamente interessante, se vocês quiserem eu posso mandar para vocês, que são os pilares da confiança.
A confiança, ela desenvolve sobre tempo. Não é simplesmente do nada que eu vou passar a confiar numa marca nova, numa marca que eu até então eu não conhecia. Eu preciso saber. Quanto mais profundamente vocês vão me entregando conteúdo, mais especialista eu vou atribuindo, mais especialidade eu vou atribuindo a esta marca e mais confiança eu vou desenvolvendo. É um pilar, tá? É um pilar que vai se desenvolvendo nas pessoas. Feito isso, gente, a gente vai para a etapa do encantar. Então, com a confiança aumentando, tá? Cada vez faz mais sentido uma possível experimentação. Eu tenho que experimentar. Vocês já pegaram quando vocês vão numa sorveteria que vocês nunca ouviram falar, por exemplo, que custa R$ 25 um potinho de sorvete? Vocês ouviram falar, vocês foram, quem sabe, indicados, vocês ainda são desconhecidos para essa marca, vocês começam a interagir com essa marca, quem sabe, vocês vão no shopping, ela está em todo lugar, vocês passam a ver ela, vocês começam a ler certas coisas sobre ela, que ela é um sorvete italiano, que ele é feito com 3 ingredientes ao invés de 60, que é um sorvete tradicional, que ele é todo manual, que ele é um sorvete que tem uma determinada temperatura, que ele é muito mais saudável, vai muito menos açúcar, que ele é um sorvete muito mais cremoso. Você vai até o balcão para entender como é que é os preços, você vê sabores que, quem sabe, você nunca viu. Você pede uma pazinha para experimentar, ele dá 5, 6 experimentações para vocês comprovam que o produto é excelente, até que vocês que, quem sabe, não estavam considerando pagar no início desse processo R$ 25 por um potinho de sorvete, vocês pagam R$ 25 feliz por um potinho de sorvete, depois que vocês têm esse processo todo. Nesse processo, vocês foram atraídos, vocês eram completos desconhecidos, vocês nunca tinham comprado essa marca, vocês se envolveram com o conteúdo dela ao longo do tempo, se tornaram um possível cliente, vocês entenderam as diferenças entre os clientes e aprofundaram nesse conteúdo, vocês se tornaram clientes, aumentaram a confiança e muito provavelmente para você se tornou natural pagar R$ 25 por um sorvete. Neste momento, se tudo deu certo nesse processo, você foi bem atendido, o produto é bom, você não esperou muito tempo na fila, você teve tudo aquilo que a sua expectativa ela foi construída uma expectativa e essa expectativa foi atendida, a gente formou, prestem atenção, gente, a gente formou um promotor. Na formação de um promotor, você tem a próprio flywheel, porque esse flywheel agora passa a andar sozinho, você não precisa mais investir para atrair os desconhecidos, porque esse promotor passou a indicá-los, e essa roda gira naturalmente. Então, se a velocidade do primeiro, vocês tiveram que dar um impulso nela, com criatividade, com investimento, no momento que vocês formaram promotores, esse investimento que vocês têm, ele é adicionado por pessoas que naturalmente indicam vocês, e a roda gira muito mais rápido. Façam esse movimento 2, 3, 4, 5 anos, vocês têm um negócio que fatura R$ 100 milhões por ano vendendo sorvete, ou R$ 100 milhões por ano vendendo camisetas pretas para homens de meia idade. Eu estou falando de uma empresa que tem um produto, que é camiseta preta, que vende para um cliente, que é homens de 35 a 45 anos, que vende R$ 100 milhões, fazendo somente o modelo de flywheel. Esse é um exemplo que eu estou dando para vocês. Então, ele resolve um problema, a gente entende que esse problema ele existe e ele passa a fazer todas as fases do flywheel até que a roda gira automaticamente, tá? E o custo de aquisição dele cai, porque aquele investimento que eu tinha lá no início não existe mais, porque eu tenho clientes indicando clientes, certo? Então, esse é o modelo de flywheel que acontece durante o processo como um todo, certo? E aí, gente, aqui eu tenho o modelo mais tradicional, para vocês olhar como um todo, como a gente olha cientificamente para esse processo aqui, que a gente chama de ampulheta. Normalmente o que vocês veem é um funilzinho que está só até a metade, tá? Até o cliente virar cliente. Porém, nesse modelo de flywheel, quando a gente layouta ele durante o que as coisas acontecem durante o dia a dia, vocês enxergam uma ampulheta aqui. Tá? Essa ampulheta, ele tem uma série de coisas que acontecem para a gente atrair clientes, para a gente engajar esses clientes e para a gente oferecer para eles esse processo de indicação, de oferecer para eles a indicação de a gente fazer os próximos passos deles. Então, tudo isso acontece, isso aqui é uma matéria, é uma ciência que a gente chama ciência de growth, que está por trás de agora a gente está sabendo que o branding, ele facilita todo esse processo, ele deixa isso aqui muito mais barato e muito mais simples de ser operado, tá? Então, gente,
para finalizar a parte de conteúdo com vocês aqui, e a gente, se quiser fazer perguntas, enfim, a gente conversar um pouco, a gente tem essa metodologia que é muito interessante, que é o território da marca. Vejam bem, eu vou explicar para vocês. Então, quanto mais forte a marca que a gente tem, maior o lago que eu tenho para pescar. Então, imaginem esse círculo que eu tenho ao redor como o tamanho do lago que eu tenho para pescar, que é um universo de pessoas que conhecem sobre a marca ou remotamente entendem sobre o problema que eu resolvo, certo? Quanto mais forte a marca, maior o lago que eu tenho para pescar. A partir disso, os algoritmos que a gente tem à nossa disposição, e algoritmos nada mais é que um monte de variável, tá? A gente define essas variáveis, elas dizem assim, olha só, tem a Lara lá, que ela já conhece a minha marca, e ela pode dar um match, certo? Ela pode dar um match, porque a Lara já conhece minha marca, ela pode dar um match. Isso faz com que a Lara entre num processo que a gente chama de exploração e avaliação, que é um ciclo em que a Lara diz assim, cara, eu quero comprar um tênis branco da Adidas, ou eu quero comprar um tênis branco na Black Friday. Você conhece a Adidas, você conhece a Nike, você conhece a ASICS. Você não sabe qual marca você quer, os três são boas marcas. Então, você está num universo de exposição de marcas e o algoritmo disse, não, a Lara quer comprar, ela está olhando isso. E aí a Lara entra num processo de explorar as opções que eu tenho. Então, a Adidas tem 3 modelos de tênis branco, a Nike tem mais 3 e a ASICS tem mais 2. Um é 900, outras 500, outras 600. E ela está naquele momento de explorar as opções e avaliar com aquilo que ela gostaria de investir, até o processo de confiança, que ele vai criando esta confiança, até que esse ciclo dela, que pode demorar um mês, pode demorar um dia, ou pode demorar 6 meses, a gente mede isso de acordo com o valor da marca, ele culmina numa venda. Nesse momento da venda, que ela compra lá na Netshoes a R$ 199,90, porque está com um cupom de 40% de desconto no tênis branco da Adidas, com listras verdes, certo? Nesse momento que acontece a venda, acontece um novo ciclo, que é o ciclo da experiência. E é aqui que a gente transforma a Lara numa super promotora. É aqui que eu tenho a oportunidade de fazer essa roda inteira que eu estava falando para vocês girar. Porque ela comprou, ela teve uma boa experiência na compra, agora se demorou demais para chegar na casa dela, por exemplo, ela já não se torna uma promotora. Então eu tenho que acompanhar até ela chegar. Quando chega o produto, a transportadora avisa, eu mando uma mensagem NPS, e aí, Lara, gostou do produto? Como é que tá? Serviu bem? Não serviu bem? O que tu acha? Eu peço uma pessoa para ligar, Lara, tu recebeu o produto, tá tudo certinho? Os 2 números estão tudo certinho? Gostou? Gostou do material? Eu transformo a Lara numa promotora. Ela se sente muito bem atendida e ela faz o ciclo inteiro girar de novo, tá? Tudo isso, gente, ele vai construindo isso que a gente faz. E olha só que interessante a jornada da Lara aqui. Isso aqui é um cliente real que eu trago para vocês. Então, o que isso aqui demonstra? Que não é lógico. A jornada de compra e de decisão é absolutamente individual. Eu faço o meu serviço da melhor forma possível, ou você, como dono da marca, você coloca essa marca dentro dos locais corretos. Você mostra ela da maneira correta, mas o consumidor, no final do dia, ele tem o poder da decisão e ele vai tomar a decisão da onde ele quer interagir mais com essa marca. Por isso que você tem que estar com a coerência dentro de todos os seus canais. Então, quanto mais coerência, menos dinheiro você está investindo. Porque a Lara escolhe onde é que ela quis comprar. Se ela quis comprar no site, no aplicativo, se ela quis comprar no telefone, no WhatsApp, ela que escolhe. Então aqui eu tenho um cliente real, por exemplo, para vocês de como é que as conversões são muito malucas, tá? Que é uma jornada de compra do cliente, certo? Então dentro de um conteúdo, eu tenho uma marca, ela pode falar múltiplas línguas de conteúdo, ela deve falar múltiplas línguas de conteúdo. Então, no momento que eu estou construindo, por exemplo, conteúdo para aquisição, ou seja, eu estou tentando convencer a Lara que ela não me conhece ainda como marca, eu estou tentando convencer ela que o meu tênis branco é o melhor do que da Adidas, é um tipo de jornada e um tipo de conteúdo. Agora, se eu estou naquele momento entre que ela já conhece várias marcas, ela está tentando decidir as marcas que ela tem, pode ser que eu tenha um outro tipo de conteúdo. Ou se a Lara já comprou um conteúdo, um tênis branco comigo, eu posso construir um conteúdo para uma pessoa que já me conhece, certo? Então eu tenho conteúdo e marca falando múltiplas línguas. Tá? É como se fosse línguas mesmo, como se fosse você falar inglês, espanhol, etc. Uma marca, ela fala múltiplas línguas, certo? Então, gente, essas camadas que a gente tem, já estou perguntando, Lara, essas camadas todas que a gente tem, elas passam por algumas coisas. Então, você tem que entender estrategicamente aonde você quer chegar como marca, né? Aonde você quer chegar, você quer fazer seu depara aí.
vocês estão montando um planejamento estratégico, vocês querem sair do D e ir para o para. Vocês têm que aumentar a própria maturidade da empresa sobre esses assuntos que a gente está falando aqui. De novo, são assuntos extremamente novos, tá, gente? E a base científica para tudo isso chegou faz pouquíssimo tempo, faz 30 dias que chegou, e nós temos que operacionalizar isso, que na verdade é prototipar melhor e melhorar cada semana. O próprio processo de growth desse conceito todo, ele eu tenho dado de todos os lados e eu consigo melhorar cada semana. Isso é uma operação. Como é que eu sei que eu estou bem ou estou mal? Você está melhorando toda semana? Se sim, ótimo. Se não, não. Tá? Então você consegue saber isso de maneira bastante expressiva. Então, recados finais, gente. Precisa melhorar a gestão? Chama a Meet. Quer melhorar a marca? A GH pode ajudar, certo? Muito simples, muito rasteiro, ok? Se vocês quiserem saber mais, tá, gente? Eu tô no handler da Gustavo Ansel em todas as redes, qualquer lugar, LinkedIn, Instagram, Facebook, qualquer coisa. Até sinal de fumaça, se tu souber fazer, eu tô atendendo, tá? Eu falo com todo mundo, não quero nem saber. Esse é o livro que a gente tem tudo isso layoutado. Tá? Ele está disponível no Mercado Livre. Então, a gente tem essa metodologia, ela está saindo já para a segunda versão dela, e no final do ano que vem a gente está fazendo 2, mas ela está disponível no Brasil aqui, e é muito interessante. Ele fala um pouco sobre essas empresas que crescem numa velocidade muito, muito rápida. Certo? Beleza? Beleza, Gustavo. Muito obrigada. Que assunto necessário, que tema importante. Agradeço muito a sua explanação e abro aqui agora para perguntas. Então, quem quiser perguntar, pode mandar no chat. Aliás, nós já temos uma pergunta aqui, mas antes disso, eu falei que eu ia disponibilizar para vocês um presente da MID. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vou compartilhar um QR Code, que é para diagnóstico de maturidade gerencial da sua empresa. Então, para você saber que nível que você está, como que você está, escaneia, responda as perguntas. Quem tiver dúvidas aí, por favor, vamos mandando aqui no chat que eu vou responder, que eu vou lendo para você. Perguntaram aqui a Leila. Se essa correlação de buscas com market share vale tanto para mercado B2C quanto para B2B? Sim, vale com certeza. Para B2C, gente, a diferença é o seguinte, ó, B2C ela tem uma correlação até um pouco maior pelo fato de você, inclusive, atrelar a valores financeiros. Você consegue atrelar. Se você tem um e-commerce, por exemplo, de uma marca B2C que vende na internet, você consegue atrelar as duas coisas. Então, você atrela direto buscas com faturamento. Em mercados B2B, você vai sempre atrelar buscas com oportunidades, mas ele funciona para os dois. Tá? Se você tiver um traqueamento de maneira correta, você consegue atribuir as duas coisas. Bom, aqui ficou disponível para vocês. Através desse diagnóstico aí, vocês terão uma visão geral do atual estágio de maturidade da empresa e as principais oportunidades de melhoria. Então, não deixem de escanear, eu vou mandar o link no chat também. E vamos lá, vamos ver se a gente tem outras perguntas. Qual o melhor caminho para transformar a sua marca detratora para uma marca promotora? Boa. Cara, a primeira coisa que eu faria nisso, cara, é você entender o porquê que você tá com detração, tá? Detrator. NPS, né, gente, Net Promoter Score, que é da onde vem a origem de uma marca detratora, marcas promotoras, tá? Ele é uma metodologia desenvolvida por Harvard, tá? Por Harvard Business School, que é bem interessante e ela determina de uma forma bastante agressiva que o produto ou o serviço que você está oferecendo não está alinhado com as expectativas da hora da venda. Você tem alguns caminhos aqui para tomar. Primeiro, entender o porquê que você está com detratores. Você pode estar overselling, que a gente chama, que é vendendo algo que não existe. Ou seja, está criando uma expectativa no cliente que você, com o seu produto, não consegue atender. Por isso o cara está detratando. Você pode dizer, cara, eu tenho o melhor sorvete do mundo. Aí você vai comer um sorvete aguado. Não funciona. Entendeu? É uma situação. Ou, por algum motivo, você está vendendo para um cliente que não é o ideal, ou seja, o cliente não consegue entender o produto que você está vendendo, também acontece. Então, é uma possibilidade. Ou o seu produto está ruim. Você tem que encarar que o produto, a entrega, o serviço, não está dentro da expectativa que deveria estar. Isso pode estar acontecendo. Então, o caminho para transformar uma empresa detratora para uma empresa promotora, para mim, é sempre o cliente. Ele está te dizendo alguma coisa. Quando ele te diz quando ele está detratando, é porque a expectativa dele não está sendo alcançada. Que aí você vai olhando uma causa raiz, né? Que a Falcone é muito extremamente especialista em causa raiz, você vai entender, cara, isso está vindo da origem da venda? Isso está vendo da origem do atendimento? Isso está vendo da origem do produto? Aonde está a origem da detração? E a partir disso você começa a fazer as tratativas, né? Você começa a tratar isso. N casos aqui acontece que às vezes a área comercial é tão boa que ela vende a mais.
ela vende algo que a área de operação não consegue entregar. Tá? Isso acontece muitas vezes, é muito comum na empresa. Tá? Quem sabe até vocês têm alguns exemplos aí de vocês. Você fala, puta, achei que era melhor, né? Isso acontece muitas vezes. Obrigada. Vamos ver aqui se a gente tem mais alguma. Perguntaram de novo sobre seu livro. Vou voltar aqui o slide. Está disponível no Mercado Livre, tá, gente? O nome do livro é Brand Tech. Uma bíblia. É bastante tempo de estudo, de pesquisa aí para a gente chegar nesse livro aí. Tá? O Rafael perguntou onde você consegue esses conteúdos. Esses conteúdos, eles são compilados das últimas pesquisas que a gente tem acesso. Por exemplo, eu trouxe pesquisas aqui para vocês da Ipsos Data, que é o maior instituto de pesquisa em estudos de marketing do mundo. É super interessante, chama Ipsos Data. Lá nos slides tem as fontes, depois que vocês recebem os slides, tem as fontes de onde é que estão essas pesquisas. Tem a pesquisa da Harvard Business Review, que eu trouxe para vocês também sobre CX, inclusive eu estou com ela impressa aqui na minha frente. Isso foi uma das últimas aulas que eu tive lá. Então, esse aqui é o estudo de caso, um dos estudos de caso que eu trouxe para vocês aqui da pesquisa especificamente, né? A gente estuda lá por business case, tá? Então, casos assim. Então, vem daí também. E tem uma pesquisa do LinkedIn, que é a pesquisa que eu comentei que o LinkedIn lançou essa pesquisa faz 30 dias em Boston, inclusive. Eu estava lá quando foi lançada essa pesquisa globalmente. O Carlos está falando que começou a estudar Growth e com o objetivo de ingressar no mercado de trabalho. Ele fez a aquisição do seu livro e ele está questionando se você tem alguma recomendação de estudo. Boa, tem sim, cara, tem sim. Eu te recomendaria você, assim, Growth, cara, quando você quer estudar Growth, para você ser um bom profissional de Growth, não é só estudar tecnicamente. Tecnicamente, cara, é a parte mais fácil para mim. Por quê? Porque você vai no YouTube, você lê, você passa 3, 4 madrugadas aí à base de café, você vai já entender o modulus operandi da parte técnica do Growth, porque isso está mudando o tempo todo. Então, é uma ferramenta. Você tem, cara, várias ferramentas que elas estão mudando o tempo todo. Elas estão entrando no mercado. Então, você tem que aprender a aprender tecnicamente sobre Growth. Agora, o que te diferencia do mercado, meu amigo, o que vai fazer você um profissional querido pelo mercado, que você tenha salários multiplicáveis, é a sua capacidade de aplicar growth dentro da modelagem de negócio. Ou seja, fazer o anúncio, fazer a construção de uma estratégia de growth é uma coisa. Você relacionar com o negócio e conseguir fazer e se depara dentro da modelagem do negócio é o que te coloca numa posição de diretoria, por exemplo. Entendeu? Então, como eu falei lá no início, eu desconheço um negócio que não queira crescer, entendeu? Agora, por que um empreendedor, um empresário não investe em growth? Porque ele não entende. E aí chega alguém técnico para falar para ele de anúncio, de não sei o quê. Cara, isso não é o que tem valor. O que tem valor é, beleza, eu vou fazer isso para te dar este resultado de negócio, para atrelar essa saída, entendeu? No final do dia, o profissional de growth que consegue vender o prato de comida e não o ingrediente, ganha o jogo. Entendeu? Porque o cara tá com fome, ele quer comer. Você não adianta vender o ingrediente para ele, você tem que vender o prato de comida pronto. Isso é a capacidade que você tem de pegar o growth e aplicar no modelo de negócio. Então, eu colocaria muita força em torno de 70-30 em entender modelagens de negócio. Vou compilar aqui 2 perguntas em uma só, porque a gente já está encaminhando para o final do nosso webinar para a gente não extrapolar muito tempo. Mas perguntaram como medir o branding atual, se existe algum KPI de mercado, e se sim, qual benchmark? Alguns elogios aqui. E a última pergunta. Na construção de uma marca forte, qual o papel da estratégia de mídia em gerar demanda e facilitar a penetração comercial? É mais eficaz, primeiro, consolidar a presença comercial como estratégia capilarizada ou investir em estratégias de mídia que aumentam a relevância da marca na mente dos consumidores? Pode, por si só, impulsionar a demanda e apoiar a expansão comercial. Boa pergunta, Daniel. Vamos por partes. Vamos por partes. Gente, essa é a última, tá? Boa. Eu acredito que demandar um tempinho aqui para responder. Boa. Wellington, tá? Vamos falar de o Wellington, né? Como medir o branding atual? Existe algum KPI de mercado, né? Você tem algum benchmark? Cara, normalmente a gente mede branding com você mesmo, tá? Eu recomendaria você medir você com você. Porque assim, nós temos vários KPIs de mercado, inclusive esse que eu mostrei para vocês, que é o mais novo que a gente tem, que é o Share of. Você pode medir dentro, existem várias ferramentas, inclusive gratuitas. Você tem o Google Tools, que dá para o Google Ad Tools, que dá para você volume de busca numa palavra com marca. Você tem
ferramentas, por exemplo, como o Ahrefs. Eu posso até escrever para vocês depois, que dá para vocês, essa ferramenta não é gratuita, mas uma parte dela é gratuita. Vocês têm o SimilarWeb, que é outra ferramenta que tem a parte gratuita, que mede a quantidade de buscas que a sua marca teve em buscadores. Você pode olhar pelo volume de busca, inclusive no Instagram, se você é um negócio mais local. Você pode olhar pelo volume de buscas, por exemplo, dentro do Google Meu Negócio, tá? Se você é um negócio local, quantas vezes as pessoas no mês passado buscaram o teu negócio dentro da tua cidade, por exemplo, tá? Então, você mede, e a minha sugestão é, mede com você mesmo. Então, crie o seu próprio índice. O que isso quer dizer? Mês passado, eu tive 700 buscas. Esse mês eu tive 900. E aí você começa a correlacionar. KPI de mercado, benchmark de mercado, a gente só consegue com experiência e com tempo. Tá? Como a gente falou, e toda a informação que eu trouxe aqui para você, gente, ela é extremamente nova. Ou seja, todas as plataformas estão adicionando esses KPIs às suas plataformas. Ou seja, daqui um tempo vai ter disponível para você no Instagram, no LinkedIn, no Google, esse índice, esse número já para você. E já vai estar com benchmark de mercado. Vai falar, ó, perante os concorrentes que a gente determinou aqui para você, a sua potência de marca, ele está em 50%, enquanto o teu concorrente está com 100%, por exemplo. Tá? Outra ferramenta super legal que a gente mede potência de marca é Google Trends. Existe uma ferramenta gratuita chamada Google Trends, que vocês podem buscar várias palavras-chave e comparar elas ao longo do tempo. Sempre façam análises históricas, tá, gente? Ao longo do tempo, certo? Não adianta vocês analisar um mês, ficar 3 meses sem analisar. Vocês têm que analisar mês a mês, semana a semana, se for um mercado mais B2C, semana a semana. Aqui na GH, a gente tem marcas que a gente analisa dia a dia, ou seja, todos os dias. Marcas que são mais de consumo, marcas que estão na mídia, marcas que estão em portais de notícia, eu tenho que acompanhar isso dia a dia. Então, um benchmark específico cravado de mercado, você deveria estar com tal coisa? Não, não existe. Ainda não existe. A plataforma daqui uns dias vão dar para nós esse número. Mas eu sempre comparo eu com eu mesmo. É a melhor forma de você começar a construir esse formato de você medir o investimento que você está fazendo, tá? Vamos lá. E na construção de uma marca forte, o papel de uma estratégia de mídia, sim, para uma penetração comercial. É mais eficaz o primeiro consolidar a presença comercial com uma estratégia capitalizada ou investir em estratégias de mídia que aumentem a relevância da marca na mente dos consumidores e posicionar o mercado comercial? Legal, Danilo. Nesse teu caso aqui, me parece que você é uma marca, isso aqui é um canandrum que a gente chama, tá? Isso que você está escrevendo aí. O que significa canandrum? Canandrum é uma sinuca de bico. Tá? É uma faca de 2 gumes. O que significa? Traduzindo, eu imagino que essa sua pergunta vem, por exemplo, quando eu sou uma indústria e eu tenho um produto novo, vamos dizer assim, sei lá, o Nescau. Tá? Só que esse produto não existe na cabeça dos consumidores. Eu primeiro estabeleço uma força de venda e distribuo esse produto em todos os supermercados do Brasil e depois eu começo a construir uma marca e gera uma demanda para ele em mídias de massa, que você coloca aqui, por exemplo, uma TV, e quando o consumidor tiver um impulso de lá, puta, eu quero experimentar esse novo produto da Nescau, ele já vai no seu supermercado e já tem esse produto disponível na prateleira, ou não, ou eu faço ao contrário, eu primeiro gero a demanda de marca, depois eu crio o canal de distribuição. Esse canandro que você está escrevendo me pareceu que é relacionado a isso, pode ser que não seja, tá? Mas neste caso isso acontece muito, isso a gente faz essa análise o tempo todo. E aí vem a pergunta, depende. Tá? Existem estratégias que a gente usa, os dois jeitos são válidos, e em alguns casos a gente vai usar um, outros casos a gente vai usar outro. Se a gente está falando de produtos com baixo valor agregado, é melhor você primeiro distribuir o produto, você criar o canal de venda e capitalizar o seu canal de venda dentro de mídias massificadas. Ou seja, você primeiro vai distribuir esse produto, valor agregado baixo, tá? Normalmente produtos de supermercado, que a gente vai no supermercado comprar. Esses tipos de produto, que são o ticket médio bem baixinho, que a margem é super apertada, você primeiro distribui, tá? Você primeiro chega nesse cliente, você vende a ideia lá para o comprador do supermercado, que vai ter uma grande campanha, que é uma marca grande, que a gente vai investir não sei quantos milhões no Brasil, para criar esse drive to store, que a gente chama, essa capacidade que uma marca tem de levar pessoas para uma loja física, tá? A gente faz isso com mídia de massa, né? Com marcas fortes de mídia de massa, tá? Então tem produtos em supermercado, gente, que são margem negativa. Vocês sabiam disso? Tem vários produtos no supermercado que são margem negativa. Por que eles estão lá na gôndola? Por que o cara compra eles? Por que ele coloca lá na gôndola para vender? Porque eles são produtos drive to store. Ou seja, marcas muito fortes que eu vou lá comprar e eu já compro um monte de outra coisa junto.
Mas isso acontece. Então, neste caso, primeiro estratégia comercial, depois você faz estratégia de marca. Em casos ao contrário, por exemplo, dando o exemplo do fato de produtos com margem, com mais margem, ou produtos que têm o seu processo de venda um pouco mais complexo, por exemplo, B2B, primeiro marca. A gente constrói primeiro marca, eu construo primeiro, quem é da internet aí conhece, prova social, que isso é marca, prova social é marca, para depois eu estruturar canais. Então eu tenho menos canal e mais prova social, e no outro caso é o contrário, eu tenho mais canal e menos prova social. Tá? Então, produtos de high ticket, produtos de alto valor agregado, produtos que têm mais complexidade comercial, primeiro estabeleço marca, depois estratégia comercial. Produtos que são mais baixa margem, primeiro eu faço distribuição comercial e depois eu capitalizo em cima de marca. Então, depende. Então é isso. Deixa eu ver se alguém mandou mais alguma pergunta. Não, essa foi a última. Eu vou disponibilizar esses slides. Já já esse webinar vai estar disponível também no YouTube, no canal da MIDI. Então vocês terão acesso. E esses slides também a gente disponibiliza, né, Gustavo? Sem dúvida, todos eles à disposição. Podem usar. Vocês têm total direito de uso de qualquer informação que está aí. Então tá bom, muito obrigada. Te agradeço mais uma vez por essa aula que você nos deu, por esse MBA aqui que a gente teve em pouco tempo. Muito obrigada, Gustavo. Agradeço. Eu quero, gente, um abração, obrigado pela oportunidade. Boa noite, muito obrigada. Tchau, tchau.